Olá, seja bem-vindo ao segundo Conarad. Mais do que nunca a gente está precisando dessas aulas online mesmo, né? Isso, e o Conarad, gente, é considerado o maior congresso online gratuito de radiologia. É o EAD mais uma vez batendo na sua porta, no conforto do seu lar, né? Mais uma vez reforçando hashtag fique em casa e hashtag estude, né? A gente está aqui, você no conforto da sua casa, a gente está aqui para passar um conteúdo exclusivo sobre radiologia. Um pouquinho do meu currículo, né? Eu vou estar falando de um tema, que esse tema eu acabei desenvolvendo há 2, 3 anos eu penso sobre esse tema, você vai acabar entendendo um pouquinho. E no ano passado eu comecei a apresentar alguns estudos sobre esse tema. O imperceptível, é um alerta. O imperceptível se torna perceptível. Estranho, né? Curioso, já sabe o que eu estou falando? Já sabe? Não sabe, né? Quem já sabe, né? Tem a ver também, tem muito a ver, mas eu acabei desenvolvendo e no ano passado eu apresentei esse tema em 2 congressos, foi super bem aceito pela galera e eu vou estar dividindo com vocês. Vou me apresentar um pouquinho, meu nome é Paulo Henrique Defines, eu sou coordenador de radiologia da APS, Santa Marcelina, que é a Atenção Primária à Saúde, né? Sou presidente da Comissão de Proteção Radiológica do Santa Marcelina. Eu também faço parte do time seguro, paciente seguro. É um time dedicado à segurança do paciente nas unidades, né? Lá no Santa a gente chama de time, né? Sou docente do SENAC também, pós-graduado em radioterapia e atualmente eu estou pós-graduando na parte de gestão hospitalar, gestão e serviços de saúde e também de docência. E eu sou fundador da PhD Ventes da Doutora Ensino, né? Bastante coisa, né? Ufa, só faltou falar que eu sou universal. Eu posso ser, né? Vamos lá. Um pouco da minha história, para você entender como eu cheguei nesse tema, né? Como que foi evoluindo esse tema na minha cabeça, né? Durante 20 anos eu trabalhei com radioterapia, e nesses 20 anos trabalhando com radioterapia, eu me via como o Capitão Nascimento, né? Eu falava assim, né? Quando eu visto essa farda, o câncer treme. Essa frase não é minha, essa frase é do Wesley Viana, um colega nosso. Um dia que ele falou essa frase, eu vestia o meu jaleco e eu pensava justamente isso, assim, quando eu visto essa farda, o câncer treme, né? Você também no diagnóstico, né? Quando eu visto essa farda, o nosso jaleco, né? A gente proporciona qualidade, a gente proporciona conforto, a gente proporciona diagnóstico para esse paciente, né? E foi passando o tempo, acabou que eu sou meio Capitão Nascimento porque eu fui incentivado à parte administrativa dentro da radiologia, né? Então eu falo que eu sou meio Capitão Nascimento, que eu era meio bope lá com o fuzil na mão para combater a doença, para cuidar do paciente, e depois eu acabei ficando num cargo administrativo, né? Aí meu lema mudou um pouco, ficou mais ou menos assim: quando eu visto essa farda, proporciono qualidade para o paciente e para o colaborador. Então foi um pouco dessa minha rotina. Eu estava lá na linha de frente e depois eu acabei atuando em outra linha de frente, né? Mas nessa outra linha de frente, a minha preocupação não era só diagnosticar, não era só tratar. Minha preocupação era melhorar as qualidades do serviço do meu colaborador e melhorar a qualidade também para o paciente. Então eu estou atuando em outra linha de frente. E quando a gente começa a atuar nessa linha de frente, a gente acaba conhecendo um pouco mais, né? Os PDCAs, a gente começa a ver indicador, tudo isso para a gente tentar fazer formas e maneiras de chegar nessa qualidade no serviço. Hoje, além de docente, eu sou quase que exclusivo para gestão hospitalar. Então, eu cuido de mais ou menos 20 unidades de serviços de radiologia e eu não estou lá fazendo exame, mas eu estou proporcionando condições para o meu colaborador fazer esse exame e justamente também para o paciente ter o melhor exame possível, né? Então, é uma outra área que a gente pode explorar também, gente. Eu fui técnico, hoje sou tecnólogo, tecnólogo, e é uma área, até com a mudança aí que a gente pega pela EIDC 330, né? Tá começando a abrir algumas brechas
para o técnico, para o tecnólogo atuar nessa parte administrativa, essa parte de coordenação, essa parte ligada à qualidade. E pensando em melhoria na qualidade, melhoria do serviço, um dia eu lá cuidando lá das minhas planilhas, preocupado em trazer mais qualidade, mais segurança para o meu colaborador, eu acabei me deparando com uma matéria de jornal que falava o seguinte, acompanha comigo no slide, essa mesma figura falava assim, que para cada célula do nosso corpo humano, para cada célula, existem 10 bactérias. Eu falei, nossa, curioso, né? E o colega do lado falou, o que você está vendo sobre bactéria? Você é biólogo? Eu falei, não sou biólogo, mas eu sou curioso, quero pesquisar, eu quero entender sobre isso, né? Eu comecei a olhar, né? Na boca, 10 bilhões de bactérias, pele, 1 trilhão de bactérias na pele, intestino, 100 trilhões de bactérias, genitália das mulheres varia, né? E eu acabei vendo outros pontos também, acompanha comigo aí no próximo. Eu vi também que, pega aqui a primeira bacterinha, que as primeiras formas de vida da Terra não são os dinossauros, e sim as bactérias. Aí vem uma curiosidade, né? Pô, se a gente tem tanta bactéria no nosso corpo, se a gente tem tanta bactéria no ambiente, não só bactéria, vamos pensar em vírus, fungos, como é que é dentro do meu serviço hospitalar? Como é que funciona? Onde que elas estão no meu serviço? Eu não enxergo ela, mas tenho formas de detectar e eu tenho formas de minimizar esses riscos. E eu comecei a ver mais assuntos ainda. Falando tipo assim, ó, a pessoa com a mão molhada, com a mão úmida, né, ou molhada, né, ela pode espalhar até 1000 vezes mais bactérias do que com a mão seca. Foi curioso, né? Muitas vezes a gente tá naquela correria, a gente lava a mão, né? Fez o processo bonitinho de lavagem das mãos, não seca a mão, né? Vai pra correria, e isso aí, um pouquinho mais pra frente, ela pode acelerar esse processo de disseminação de bactérias, né? Aí eu vi outra coisa também. Acompanha ali, ó. Usar fones de ouvido por 1 hora aumenta em 700 vezes as colônias de bactérias. Eu falei, nossa, cara, se fone de ouvido em 1 hora eu aumento tanto assim, como é que é a minha mesa de raio-x? Como é que é minha mão, minha roupa? Comecei a ficar preocupado. Aí eu vi outros temas também. Eu vi falando sobre quando o ser humano tosse, ele libera até a bactéria, ele pode liberar a bactéria até por 3 metros, né? Em fases de coronavírus, né? Interessante, né? A gente sabe que o corona não transmite pelo ar. Mas você pega aí uma tosse, um espirro, que essas gotículas elas podem se propagar até 3 metros. Essa questão de 3 metros, 1 metro, 2 metros, varia muito na literatura médica. A média que eles falam é 2 metros mesmo, né? Então é que nem raio-x no leito, né? Então, do 3 metros, vamos dar 3,5 metros, 4 metros de distância, que vai dar mais segurança pra gente, né? Então, uma distância segura aí de 3 metros. Espirro, né? Eu vi que sai a 140 km por hora. Então, essas gotículas podem vir pra gente, podem vir em cima de uma superfície e assim por diante. Vi também, esse próximo aqui, ó, que o corpo humano é composto por cerca de 10 trilhões de células. E para cada trilhão, cada célula dessa, eu tenho 10 bactérias. Então, 10 trilhões que eu tenho de células no meu corpo. Para cada célula dessa, eu tenho 10 bactérias. Olha a quantidade de micro-organismos, de bactérias só que eu estou falando que eu tenho no corpo humano. E eu vi essa informação aqui também. Cientistas encontraram no umbigo, hein? Eu estou falando de uma pequena região do nosso corpo, né? Cerca de 1.400 novas espécies de bactérias que só habitam o umbigo. É uma ecologia local. Falei, caramba! E se você começar a colocar sobre curiosidade, uma série de coisas, você fica doido. Então eu falei, gente, o mundo é habitado por bactéria. Muito curioso, fui atrás de um biólogo, fui buscar informações e ele falou, Paulo, realmente, graças a Deus que grande parte dessas bactérias vivem em perfeita harmonia com o nosso corpo. Mas tem bactérias que não vivem em perfeita harmonia com o nosso corpo. É essas bactérias, é esses micro-organismos que a gente tem que se preocupar.
Aí eu falei para ele assim, pensando em números, assim, porcentagem de bactérias, tipos de bactérias más e tipos de bactérias boas. Qual que é essa proporção? Ele falou, vixe, são várias. Tem bactérias que são bactérias que atacam a própria bactéria, bactérias que atacam vegetais, bactérias que atacam específico animais. Então, o mundo é bacteriano. E ele falou, no mais, a gente está falando da bactéria, porque bactéria, em grande parte, ela habita em perfeita harmonia no nosso intestino, nossa boca, não prejudica ela não prejudica a gente. Mas nós temos os vírus e os fungos também, que são outros seres, né? Se bem que o vírus ele tem uma proporção patológica muito além da bactéria. Mas a bactéria, aquela parte ruim delas, aquele grupo ruim, podem causar danos irreversíveis, levando à morte, né? Ou danos médios, pequenos. Então a gente tem que tomar muito cuidado. Aí eu perguntei assim pro biólogo lá. Falei assim, algumas perguntas, né? Por quanto tempo um agente patogênico pode ficar sobre uma superfície? Uma bactéria, um vírus pode ficar sobre a superfície. Perguntei para ele também assim, qual o melhor produto para desinfecção? Pensando no aparelho e pensando na gente, certo? Porque assim, a gente sabe que Cândida é boa, mas não vou ficar passando Cândida no meu corpo, né? A gente sabe que tem coisas boas para superfícies e assim por diante. Aí eu pensei assim, como inserir um protocolo de limpeza na rotina? Porque para combater esse ser, para esse ser não vir até a gente, o melhor método, todo mundo concorda, que é a correta higiene das mãos, correta higiene dos acessórios, né? Uma conduta correta de higiene. Todo mundo concorda nisso, né? Então, pensando que para combater esse agente, na mesa, em qualquer lugar, é a desinfecção através de produtos, lavagem das mãos, então, como que eu insiro essa política, né? Nós sabemos que no serviço de radioterapia, radiologia, essa política de limpar cada paciente uma mesa, limpar cada paciente, isso não é muito praticado. Se você pratica, parabéns, né? Mas eu sei que o melhor método é usar alguns produtos, lavagem das mãos, mas como que eu insiro isso na rotina? Como é que eu mudo todo o jeito que aquele trabalhador começou a trabalhar, né? Como é que eu modifico isso? Ensino truques novos, né? E essa última pergunta, como é que eu faço esse colaborador aderir à causa, né? Agora com o Covid, esse Covid me ajudou bastante, porque ele acaba impactando, né? Acaba através das notícias, através das mortes, através dos infectados, as pessoas estão começando a ter mais conscientização de lavar as mãos, né? Higienizar. Então a gente vê isso, né? O Covid, ele é ruim, ele é ótimo, é ruim, péssimo, é um vírus do mal mesmo. Mas vamos pensar pela parte boa, né? As pessoas estão lavando mais as mãos, as pessoas estão passando mais álcool gel na mão, as pessoas estão se preocupando mais com elas e se preocupando com o próximo. Quando você lava uma mão, quando você passa o álcool gel na mão, quando você tem correta manutenção de limpeza dentro do seu corpo, você cuida, você não propaga, não só o Covid, você não propaga uma série de bactérias. Então essa preocupação eu quero inserir dentro do serviço de radiologia. Então hoje eu vejo que o serviço de radiologia, não acompanhei o serviço de radioterapia, que eu não estou mais inserido, mas no radiologia eu começo a observar o colaborador agora limpando a mesa depois de cada exame, limpando o chassi depois de cada exame, né? Eu vejo o colaborador um pouco mais preocupado com isso, né? Então é a parte boa, né, do Covid, é isso. Parece que ele veio para dar uma cutucada, né, nisso, né? E ele é um vírus que ele tem uma proteção muito fraca, então o processo de lavagem das mãos e álcool elimina ele completamente. Parece que ele veio para ensinar, né? Então dá vontade de eu virar uma bactéria antigamente e invadir o ouvido do colaborador e falar para ele depois de cada exame, lava a mão, passa um produto no chassi e assim por diante, né? Ah, mas Paulo, a rotina nossa é complicada, né? Rotina. Se tivesse instituído desde o princípio uma rotina correta, você não ia achar ruim. Se eu falar para você lavar a mão depois de cada paciente, limpar o chassi depois de cada paciente, isso é questão de hábito. A gente se adapta a isso, né?
Mas eu vou responder essas perguntas no final da aula para vocês. Vamos lá. Agora para desafiar. Você está vendo aí quem sou eu? Quem que você acha que é essa figura aí? Olhando aqui a fotinha. Ó, vou dar umas dicas. São seres microscópicos constituídos de DNA e RNA, protegidos por uma capa formada de proteína. Ficou fácil, né? Vou até passar o resto mais rápido. São considerados parasitas intracelulares. Eles invadem a nossa célula. Ele, de uma forma ou outra, ele solta o seu DNA, lá, o seu RNA. Ele obriga a tua célula a replicar outros parentes deles dentro da célula. São seres acelulares, não possuem células, né? Ou seja, não possuem células. Então, quem que é isso aí? É o vírus, né? Que a gente tanto tá falando aí, né? Fora do organismo hospedeiro, eles podem, ó, detalhe, eles formam uma capa de cristal e mineral. Então, dependendo do tipo de vírus, que é isso aí que eu tô mostrando para vocês, ele pode ficar, no caso desse aí, é o vírus da hepatite C. Ou B, se eu não me engano. Ele tem essas características, ele tem essas glicoproteínas que acabam se ligando à nossa célula, né? Então, eles são seres que, ó o detalhe, principalmente no final. Ele está fora do corpo, ele quando gruda na nossa célula, ele está super ativo. Mas quando ele está fora do corpo, olha o que ele tem como proteção. Ele forma, no caso desse aí, um cristal, e ele pode ficar ali inerte, só esperando você pôr a mão, coçar o seu olho, coçar a sua boca, cutucar o seu dente e ele dessa forma entrar dentro do seu organismo. Vamos ver se vocês estão afiados mesmo. Vou fazer umas perguntinhas rápidas aí, só para saber se vocês estão afiados, só para a gente dar uma modificada na aula de hoje. Frequentemente, quando uma pessoa está doente, ouvimos a frase: deve ser virose. Já escutou muito isso, né? Escutava direto. Entretanto, chamamos de viroses todas as doenças causadas por vírus, que podem variar de uma simples gripe até a AIDS. De acordo com seu conhecimento sobre viroses, marque as alternativas em que encontramos apenas doenças causadas por vírus. Você fala, pô, professor, por que você está me mostrando isso? É aula de biologia? Nada. Para a gente ser o melhor profissional possível, a gente tem que conhecer os nossos inimigos. Eu quero meu inimigo por perto, mas eu quero meu inimigo não tão perto mesmo, eu quero derrotado. Eu conhecendo meu inimigo, eu tenho formas de desvencilhar qualquer mal que esse inimigo pode causar em mim. Então, só para fazer um teste aí, qual que vocês acham aí que das alternativas aí não são que são doenças causadas por vírus? E aí? Hepatite, raiva e cachumba. Se eu pensar, a cólera, a gonorreia e o tétano são doenças causadas por bactérias. Atenção aí, ó, tá vendo? Só para dar uma aquecidinha para vocês entenderem aonde eu quero chegar. Agora, qual que é o objetivo dessa aula? Então, eu estou trazendo um prévio conhecimento, falei um pouquinho da minha história, falei um pouquinho como eu me desenvolvi na parte administrativa. Na parte administrativa, ou você na linha de frente pode ver formas e métodos para melhorar o seu trabalho, né, a sua proteção, né? E qual que é o objetivo dessa aula de hoje? É o seguinte, o objetivo, primeiro, é conscientização. A conscientização que a imprensa está tentando trazer para a gente, que o Covid está trazendo para a gente. Qual que é a conscientização que estão tentando trazer hoje? Lavar as mãos, correta higiene, né? Passar, não tem pia, álcool gel, né? Então, a primeira intenção da aula de hoje é criar uma conscientização. A segunda é orientar e educar, para depois a gente pôr esse projeto para frente. Não é só no período de Covid que você vai lavar a mão, usar o álcool gel, limpar chassi, limpar a mesa. Isso tem que ser uma prática eterna, que nem respirar. Isso tem que ser contínuo. Não podemos parar. Que eu vou explicar para vocês e eu vou mostrar algumas coisas que a gente encontrou nas mesas de radioterapia. Fornecer dados, estabelecer protocolos. Eu com dados na mão, eu falando, ó, naquela superfície tem isso, isso, isso. Você corre o risco de ter isso, isso, isso. Né? Eu consigo estabelecer protocolos. Tipo, depois de cada paciente, principalmente quando o paciente faz um 6 da face, que ele põe a cara dele lá na estativa, né? Faz o movimento. Aí o outro vai lá, põe a cara lá e você não higienizou. Estabelecer protocolo depois de cada exame. Né? Você acaba
higienizando a estativa, higienizando a mesa? Há quanto tempo você não higieniza o seu chassi? A terapia, há quanto tempo você não higieniza seu suporte de tornozelo, seu tracionador de ombro? Parou para pensar? Ah, eu higienizo no final do dia. Será que é suficiente? Então, através de dados, a gente consegue estabelecer o que é seguro paciente-paciente, a cada 3 pacientes, no final do dia e assim por diante. Outra informação, proteger. Proteger a nós mesmos, a todos que nos cercam, a nossa família. Você está o dia inteiro no hospital, chega em casa com aquela roupa, abraça teu filho, abraça teu pai, tua mãe, tua mulher, teu esposo, teu cachorro. Olha como você pode propagar determinados tipos de doenças, né? Grande parte delas, graças a Deus, não são propagadas, né? Ela acaba morrendo antes mesmo de você ter o contato com outra pessoa. Mas olha aí o corona aí. É um, hein? Pode surgir outros da mesma família ou outros piores de famílias diferentes de vírus, né? Outro também objetivo dessa aula de hoje é a gente prevenir doenças. Então, eu falei com esse biólogo. Falei, se todo mundo tivesse um processo de lavagem de mãos, álcool gel, tudo bonitinho, quanto que você acha que reduziria as doenças? Ele falou assim, eu não tenho como te potencializar, mas muitas doenças, principalmente as jecas, as famosas diarreias, as dores de garganta, algumas erupções de pele, algumas doenças de pele, isso ia reduzir bastante. Então, quem sabe com essa nova conscientização a gente vai começar agora a mudar esse quadro, né? E eu dividi em 2 etapas. O que eu estou apresentando para vocês é essa primeira coluna, que eu busquei algumas informações e ainda busco. Observo o fluxo do serviço, então como eu trabalhei 20 anos com radioterapia, eu observei bem, eu sei um fluxo de uma radioterapia. Eu observo agora, como eu sou coordenador de serviço de radiologia, eu observo o fluxo do serviço de radiologia, vejo como que é o fluxo. Conseguir material, quando eu falo conseguir material, é um material que prove o meu estudo, que prove que eu tenho um determinado bichinho ali, se eu fizer isso vai reduzir em quanto. Então essa primeira etapa eu estou construindo. Ter as autorizações em diversos hospitais, buscar informação, colher, fazer a colheita com o SWAP. Então a gente tenta buscar essas informações, né? Colher amostras, ter resultados e depois educar para conquistar. Na fase 2 que eu estou desenvolvendo nesse ano, a gente quer um estudo mais detalhado, né? Ou assim, o que é mais correto usar álcool? Então a gente pretende pegar uma superfície que tem um agente lá, passar o cotonetão, ver que tipo de agente que está lá e ver qual que é a melhor forma, assim. Se eu passar álcool, por quanto tempo aquela superfície não vai ficar recontaminada depois, né? É correto lavar, é correto não lavar, o que eu devo lavar com água, o que eu não devo usar água. Então a gente está com esse processo, né? De ter mais resultados e no final de tudo isso, chegar na mudança de hábito. Que aí sim, eu fui palestrar num hospital grande aqui de São Paulo e no final da palestra uma chefe de um serviço aqui, se ela estiver assistindo, ela vai lembrar. Ela falou, a partir de hoje eu vou exigir que meus colaboradores lavem os acessórios. Né? Grande passo. Né? Ótimo. Então a gente quer isso, a gente quer mudança de hábito. Então mudança de hábito correta. Tudo que é novo é difícil, né? Se eu falar para uma pessoa, que a pessoa que é acostumada a pôr a caneta todo dia em cima da mesa, falar, a partir de hoje, toda vez que você anotar, você não vai pôr a caneta em cima da mesa. Você vai abrir a gaveta, pôr a caneta na gaveta e fechar a gaveta. A pessoa fala, não, vai atrapalhar. Mas se for uma coisa para melhorar o meu fluxo de trabalho e me trazer mais proteção, ótimo. Então é isso que eu quero mais para frente. Então, hoje eu estou basicamente falando a etapa 1 minha aqui. A segunda etapa vamos chegar mais a fundo nesse caso aí. Aí eu vi essa imagem aqui. Vamos ver. Você que trabalha em hospital, você que pensa em qualidade, você, olhando essas figuras, você tem que já saber o que é. O que são essas figuras? Essas figuras são metas institucionais.
Essas metas institucionais é para trazer mais qualidade e proteção para o serviço. Quais são elas? Eu tenho a primeira aqui, ó, identificação segura. Perguntar nome, data de nascimento. Sei que muitas vezes parece chato, não, mas isso aí a gente tem que minimizar os riscos, minimizar os erros no setor, né? Outras coisas a gente tem também. A outra meta, cirurgia segura. A gente tem também melhor de comunicação entre profissionais de saúde, passagem de plantão. Então a gente tem melhorar a segurança dos medicamentos. Aí nós temos o outro também, reduzir o risco de quedas e úlcera por pressão. E por último, que é o meu tema da aula de hoje, que se a gente conseguir focar nessa, vai trazer muita qualidade, que é reduzir o risco das infecções, que se fala tanto hoje que devia se falar muito antes e não se falou. Aí veio o corona, invadir as nossas vidas, invadir os nossos pulmões e aí fica perigoso, né? Então eu quero focar em lavagem. Eu quero focar em lavagem, higienização, porque com essa atitude, muitas doenças, essas proliferações de bacterianas, de vírus, não vão ocorrer, que nem a gente está vendo. Então a gente tem que começar. Para instituir, falam que os coachings, eles falam muito de âncoras, né? Que tem músicas, né, que nos trazem lembranças, que nos trazem âncoras, né? Por exemplo, se eu pegar aquela música, quem é do meu tempo vai conhecer, aquela tan, 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 tan. Opa, você lembra daquelas manhãs de domingo, Ayrton Senna cruzando a chegada lá, em primeiro lugar, né, Galvão Bueno lá, aquela emoção, e aquela música tan, tan, tan. Isso é uma âncora, te traz lembranças. Tem uma música que há muito tempo atrás era praticada, e ela é uma âncora. Eu quero que você pense sempre nessa música quando você cuidar de um paciente, manipular um paciente no seu ambiente de trabalho. E essa música tem tudo a ver com a nossa infância, as recordações antigas, né? E tem tudo a ver com lavagem das mãos. Quero que você curta essa música e entre como uma âncora, assim como o tan 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 do Ayrton Senna está impregnado dentro da sua mente. Eu quero que essa música entre na sua mente. Acompanha comigo. Uma, lava outra, lava uma, lava outra, lava uma mão, lava outra, mão, lava uma mão, lava outra, mão, lava uma. Depois de brincar no chão de areia a tarde inteira, antes de comer, beber, lamber, pegar na mamadeira. Lava uma mão, lava outra, mão, lava uma, lava outra, mão, lava uma. A doença vai embora junto com a sujeira. Verme, bactéria, manda embora embaixo da torneira. Água uma, água outra, água uma, água outra, água uma. Na segunda, terça, quarta, quinta e sexta-feira, na beira da pia, tanque, bica, bacia, banheira. Lava uma mão, 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 mão. Água uma, mão, lava outra, mão, lava uma, mão, lava outra, lava uma. E aí? Lembranças, né? Castelo Rá-Tim-Bum. Ixi, na época que o Marcelo Taz tinha cabelo, não, ele nunca teve cabelo. Então tá bom. Então traz lembranças boas. Eu quero que isso crie uma âncora para esse procedimento de lavagem das mãos, né? Então esse procedimento de pegar, esfregar as mãos entre os dedos, né? No meio da palma da mão também, fazer essa relação entre mão e mão e no final secar. Você viu, né? Que é mão úmida não quer dizer que você está seguro. Você tem que estar com a mão sempre bem sequinha. Então esse procedimento, né? Eu já vi 12 procedimentos, 9 procedimentos. Esses procedimentos são bem simples e fáceis de você estar fazendo. Aí eu falo para você, cuidado com algumas práticas que você tem no serviço. Exemplo, né? Comer durante o trabalho. Ixi, pegou, hein? Porque eu adorava comer durante o trabalho. Quem trabalhou comigo sabe, né? Mas quando impregna materiais gordurosos ou qualquer coisa no microscópio, isso ajuda, isso favorece a aparecer bactérias e principalmente fungos.
quando você está comendo. Aí você vai lá, come, mexe no teclado, come, a gente pode vir, né? Um fato curioso, esse fato também dessa privadinha aí, foi uma coisa curiosa, que uma vez eu fiquei no banheiro parado, e banheiro de homem você não pode ficar muito tempo parado, é perigoso, os caras começam a suspeitar. Eu parei por alguns instantes e tentei observar o fluxo de banheiro, né? Por exemplo, a gente costuma lavar a mão depois que a gente faz xixi, né? Ou outra coisa. Por que a gente não lava a mão antes? Você pega a tua mão toda suja, cheia de micro-organismos, aí você vai lá no banheiro, pega no menino, passa para ele, aí você imagina a sua mão, depois ele vai ficar num ambiente úmido, escuro, ajuda a proliferação de bactérias, né? Então, uma correta atitude é lavar a mão antes de usar o banheiro e depois, principalmente. E essas observadas, tentei entrar no banheiro das mulheres para observar, mas não pode, né? Brincadeira. Mas observando, a gente começou a perceber que ninguém lava a mão antes. Depois, 80%, 70% lava. Mas eu vi alguns saindo sem lavar a mão. E a gente sabe que ela é vilã. Ela é amiga, mas ela é vilã. Ela pode transmitir muitos desses agentes. E muitas dessas bactérias que estão habitando ali na região do pênis, elas não fazem mal nenhum ali. Mas muitas vezes depois você esquece, leva a mão para coçar o nariz, coçar a boca, coçar o ouvido. Aí elas vão parar num lugar totalmente estranho para elas, onde elas podem morrer, onde elas podem formar novas colônias e prejudicar aquela área. Né? Celular. O celular, eu vi uma pesquisa que ele é um dos objetos mais sujos que existe. Ele só perde para chave de carro, chave de casa, e só está perdendo para corrimão. No geral, o celular ele tem muito agente bacteriano, fungo, vírus. E a gente atende o celular e leva ele para onde? É uma curtição de bactéria, vírus, né? Então tem uma correta higienização desse acessório que a gente usa tanto. Eu canso de ver profissional trabalhando, posiciona o paciente, vai lá, WhatsApp, deixa eu pegar aqui o meu aqui. Vai lá, WhatsApp. Aí vai lá, põe no bolso, posiciona o paciente, WhatsApp. Aí vai lá, põe aqui. Olha aí. Né? Vai surgir um dia uma bactéria que vai acabar... Imagina só de uma bactéria com um vírus aí que acaba causando dano. Tem muitos que causam dano na pele, né? Mas causar um dano de comer a pele da pessoa é só isso, só assim pra pessoa aprender mesmo, né? E quando limpar o celular, o biólogo falou assim pra mim, tirar a capinha. Essas dobrinhas, esses cantos, as bactérias adoram, os vírus adoram, né? Então, a gente tem que começar a ter boas práticas, né? Não comer mais no ambiente do trabalho, você come, lava as mãos, né? No banheiro. Muitas vezes o colega meu lá na radioterapia ou eu também falo assim, eu vou no banheiro e já volto. Aí você vai no banheiro, eu não lavava a mão. Depois que eu percebi isso, você mexe com o paciente, depois você vai no banheiro, faz xixi, pega ali no menino, aí você lava a mão, ou não lava a mão, vai lá para a parede, olha que troca-troca. Basicamente a gente é uma TAM, uma Gol, levando esses bichinhos para cima e para baixo. Conscientização, galera. Vamos lá. Então, a gente pegou alguns materiais, meio que a gente fez secreto, né? Porque quando eu falo em buscar autorizações, você chegar para um hospital e falar assim, eu quero colher amostras aqui, né? Quando a gente quer fazer algo para apontar erro, é um pouco mais difícil, né? Mas com a ajuda de alguns colegas, a gente obteve, né? Coleta, né? Com a placa de Petri, a utilização do swab, lá o cotonetão. A gente escolheu alguns acessórios, mesa... E começamos a coletar alguns materiais. Então a gente pegava o cotonetão, passava na mesa, passava em alguns acessórios. Né? Lembro mais uma vez, a princípio foi feito em radioterapia. A gente está fazendo um agora para radiologia, né? De mesa, tudo. Mas esse estudo a gente fez a princípio com radioterapia. Aí a gente pegou esse material, foi feito um cultivo. E assim, de forma meio informal, levei para um amigo meu, ele pegou e me passou o seguinte resultado. Pra quem não conhece ali, a gente tem a rampa de mama, que é utilizada em radioterapia, e o suporte de tornozelo utilizado em radioterapia. O que foi encontrado neles? Escherichia coli. É uma bactéria que muitas vezes está no trato intestinal. O que ela foi parar no acessório? Né? Práticas de higiene. A pessoa
Vamos pensar numa forma meio grotesca, mas pode acontecer. A pessoa coçou o bumbum, veio, deu a mão para você, ou coçou o bumbum, entrou em contato com o acessório, essa bactéria que ela vive no trato intestinal, parou no acessório. Então ela estava na rampa de mama e no suporte de tornozelo, bem concentrada no suporte de tornozelo. Esse Staphylococcus epidermidis, que ele pode causar algumas infecções de pele, então muitas vezes aquela infecçãozinha, aquela coceira que você pode sentir na pele, ou aquela aceleração de um processo infeccioso por espinha, pode ser causada por ele. Eu na hora não fiquei assustado porque eu não conhecia, mas depois ele grifou para mim. Apareceu esse Staphylococcus aqui. Ele pode causar infecções sérias cutâneas na pele e pode causar pneumonia. E mais a fundo ainda pensando, se ele se desenvolver bem, ele pode causar infecção na válvula cardíaca e infecções ósseas. Foi encontrado nesses acessórios. Coliformes fecais, mais uma vez pensando na Escherichia, né? Foi encontrado coliformes fecais nessas placas. Então são materiais do dia a dia. E coincidentemente, nos 3 locais que a gente fez a coleta, nos 3 locais deu basicamente esses mesmos seres em mais ou menos quantidade, colônias, né? Outros itens avaliados que a gente pegou de cabeça e pescoço, que é o tracionador de ombro, o suporte de cabeça e pescoço. Olha que foi encontrado num suporte, num apoio de mão e num suporte de cabeça e pescoço. A famosa Klebsiella, KPC, ela tem esse tipo de... Quando a gente pega o termo KPC, ela tem uma alta resistência a antibiótico. Informações sobre antibiótico. Você que toma antibiótico de forma irregular, direto, essas bactérias podem começar a ter defesas contra esse antibiótico, contra o agente, ela acaba tendo defesa, a bactéria fica resistente, dá muito mais trabalho, né? Se a gente pensar ali que a penicilina, né, foi um antibiótico inventado na Segunda Guerra Mundial. Hoje nós temos outros tipos de antibiótico, mas basicamente é material colhido lá da época da penicilina. São materiais, ele falou que basicamente tudo é derivado da penicilina. Tem alguns antibióticos novos que estão surgindo, mas são derivações da penicilina. Essa é a informação que eu acabei pegando, né? Então são bactérias que estão em ambiente hospitalar, que elas já estão cascudas, já estão parrudas. Então, muitas vezes, elas nem passam antibiótico, elas dão risada. Que é o que a gente tem para combater ela. Quando ela se instala no nosso corpo, é o que a gente tem para combater. E muitas vezes acabam tendo resistência. Porque são bactérias que já estão acostumadas com o ambiente que é muito antibiótico. E algumas acabam tendo essa terminação KPC, Klebsiella é uma delas, né? Esse é um fungo também, né? A Candida albicans, que ela está muito na flora intestinal feminina. Ela foi encontrada em 2 acessórios. O que é um fungo da flora intestinal feminina? Estava na mesa de radioterapia e estava em alguns acessórios. Não sei, o paciente pode ter sentado na mesa, pode ter vazado um pouco de líquido e ficou lá. E você manipulou e você ficou com esse fungo para cima e para baixo na tua mão. Vai saber depois que você foi fazer xixi e não lavou a mão? E foi lá, segurou, ou as meninas também. Podemos esquecer que a mulher tem menos uretra que o homem, é mais fácil um agente se instalar, subir e causar até um itu, uma infecção de trato urinário. Olha aí, galera, não é para assustar não, mas é para assustar, hein? Também, ó, algumas outras que a gente encontrou em alguns outros acessórios também. Cinetobacter foi encontrado, né? Aí alguns fungos dermatófilos e o KPC. O mais destaque mesmo é o KPC. Esses aqui, ó, a Cinetobacter, o coliformes fecais, alguns fungos, foi encontrado na mesa e na parte do controle, do pendente da radioterapia. Foi encontrado esses agentes. Mas alguns fungos foi de forma gerais mesmo, né? Então o albicans, como outros fungos também. Uma área que é exclusiva de manipulação nossa. Controle, né? E a parte da mesa é o paciente. Tá vendo qual que é a necessidade de a gente higienizar acessório e higienizar a mesa? Precisa essa doença vir pra gente começar a se preocupar? Precisa surgir essa Covid-19 pra gente começar a ter conscientização disso? Não precisava, né, gente? E o que eu tenho? Fui pesquisando aí. Eu ainda não tenho uma informação correta por quanto tempo, tudo, mas eu posso te falar que quando eu penso em profissional, algo para passar na gente,
A gente tem o álcool, 70%, e a gente tem a água e sabão. Um vidro de álcool, quando eu fiz essa pesquisa no ano passado, um vidro de álcool desse de 100 ml estava R$ 2,50. Eu não pesquisei, deve estar bem mais caro agora, mas quando voltar ao normal, ele vai vir com esse preço aí. Lavagem das mãos, não tem como a gente falar preço, né? Isso aí é difícil, quem sabe, para fazer um estudo para saber quantos minutos, quanto você gasta ali, né? Mas o que eu tenho para profissional, basicamente é isso, é o álcool gel e a lavagem das mãos. Mas para o acessório, o que eu tenho? Quando eu tenho para acessório para o meu equipamento, eu posso ter o álcool, eu posso ter o Oxivir, o Sulfasafe, né? Que eles são mais caros, mas vem em mais quantidade, né? São melhores. Esses aí não é para passar na tua mão, não. É passar em superfície, mesa, eles podem, eles não agridem. O álcool, ele tem um problema que acrílico, principalmente acrílico de mamografia, algumas superfícies, ele causa ressecamento. O produto mais indicado é o Sulfasafe ou o Oxivir, só que eles são um pouquinho mais caros, né? E água e sabão, solução de hipoclorito, né? Aí para cada 1 litro de água, a gente acrescentar aí 50 ml ou 100 ml, de 50 a 100 ml, 50 ml de hipoclorito, ele ajuda a limpar a mesa, é uma boa solução, né? Quando eu falo água e sabão, tem acessórios dentro da radiologia e acessórios dentro da radioterapia que dá para eu lavar, de borracha, tudo. A mesa, componentes eletrônicos, não dá para pegar água e sabão. A nossa mesa de raio-x, nossa mesa de radioterapia, dá, pelo menos para você dar uma passadinha de água. Sempre, professor. Não, eu vou te falar de uma ideia que eu tive que vai ajudar bastante, né? Mas esses que nós temos para equipamento, que a gente tem para o acessório que a gente usa para equipamento, é isso. O chassi, Sulfasafe é muito bom. Você vai para leito, põe o chassi no paciente lá, depois pega o chassi, contaminação cruzada, né? Você que usa um saquinho plástico ou forra teu chassi e quando chega lá antes de revelar, você faz uma limpeza no seu chassi para depois revelar, tá de parabéns, você não está colaborando com a contaminação dentro do seu setor. Agora, pensando, na reta final, pensando naquela pergunta que eu fiz no começo, né? Por quanto tempo um agente patogênico pode ficar sob uma superfície? Minutos, dias, horas, alguns anos. Olha o perigo, né? Então, alguém falou para mim, depende do agente, depende das condições, depende do clima, depende de uma série de coisas. Se der condições, alguns agentes podem ficar até anos numa superfície, né? Qual o melhor produto? O que eu recomendo? Imediato é o álcool e lavagem das mãos, né? E para aparelho, eu recomendo o peróxido de hidrogênio ativado, que é o Sulfasafe ou Oxivir. O álcool, com algumas exceções, algumas substâncias ele resseca, toma cuidado, né? E a água sanitária com hipoclorito, né? Que a solução de água sanitária também é uma boa para fazer a desinfecção. E água e sabão, e alguns acessórios que dá para a gente fazer. Não dá para a gente lavar um chassi, mas algum acessório que você usa no dia a dia. O que eu recomendo é o seguinte, é fazer o uso do álcool, do peróxido durante o dia e periodicamente, ou no final do turno, fazer uma limpeza mais bruta mesmo, usando a água ou usando uma esponjinha, com cuidado, né? Você não vai jogar água, uma mangueira lá no aparelho, mas dá para fazer. Em radioterapia, para acessório, eu recomendei, ainda a gente vai ver agora na nova pesquisa que a gente vai fazer, quais são os resultados, mas eu recomendei, a princípio, pegar, higienizar com álcool, Sulfasafe e no final do dia lavar esse acessório. É uma boa orientação. Como seria esse protocolo? Treinamento e entendimento, né? O Corona nos ajudou agora, porque o pessoal quer ver se, a hora que o Corona recuar, que ele for mais uma história, quero ver se o pessoal vai continuar fazendo o que está fazendo hoje, né? Como fazer para o colaborador aderir à causa? Medo. Eu pus medo e conscientização porque conscientização é difícil muitas vezes. Mas quando vem o medo, a conscientização ela aparece com muito mais potência, minha opinião. Então, é nesse caminho que a gente vai caminhar. Tá, dica. Fica a dica. Exigir informações claras e precisas na ficha de tratamento ou na ficha do paciente, tentar descobrir as informações.
Muitas vezes o paciente está vindo fazer um raio-x para suspeita de tuberculose, você nem viu, né? Atenção a pacientes internados. Toda vez que o paciente está no hospital, ele está mais suscetível a essas bactérias multiresistentes. Higienizar os acessórios periodicamente com álcool, mas melhor é o Sulfasafe, né? O melhor é o Oxivir, né? Só cuidado com alguns materiais, o acrílico ele resseca com álcool, né? Tem que tomar muito cuidado com isso. Utilizar os EPIs da forma correta, né? Cuidado no manuseio também, quando você manusear, talvez se manuseou o material, passa um paninho com álcool, né? E lavar os acessórios ao término do serviço. Então, essa parte de lavagem, essa parte mais bruta, dar uma limpeza mais profunda na mesa, na estativa, no aparelho de radioterapia, eu recomendo isso para o final. Reservar um tempo para isso. Antes a gente tinha um tempo para limpar a processadora, né? Mas na radioterapia a gente tem um tempinho nosso, se tiver o tempo, graças a Deus, né? Se não tiver, pede pro seu supervisor. Ó, os últimos 20 minutos aqui de antes de fechar a agenda, eu quero para isso, eu quero para limpeza, eu quero para isso. Uma atitude que você não toma correta hoje, isso vai refletir pro teu companheiro e isso vai voltar para você. Pensa muito nisso. Quero deixar meu abraço para vocês, as fotos aí de alguns eventos beneficentes que a gente faz, que a gente divulga nosso material, né? Na Páscoa a gente não está conseguindo fazer esse ano, mas se Deus quiser ano que vem ou mais tarde a gente consiga fazer o evento de Páscoa, né? Quero deixar alguns contatos para vocês, uns dizeres sábios, né? Se passando álcool nas mãos você fica imune a várias bactérias, bebendo então você fica quase imortal. Não, mas vai ficar com cirrose e vai morrer mesmo assim. Apoie as bactérias, elas podem ser a única cultura que algumas pessoas têm, somente os que soltam fake news. Quero deixar a doutora Ensina PhD Eventos, que a gente tem parceria aqui com a EAD Plus. Quero agradecer muito a organização do Conarad por essa oportunidade de eu estar desabafando e falando com vocês sobre esse assunto, né? Aí tá nossas redes sociais, se quiser acompanhar, né? E eu quero agradecer e a gente se vê por hospital aí com as mãos lavadinhas, tudo higienizado. Agora é a hora mesmo de mudar a atitude em definitivo. Divulguem, propaguem essa aula, né? Sejam sementinhas, sejam Covides do bem, disseminando conhecimento. E a gente se vê um dia desses. Abraço, até mais.